A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, diante deste vídeo, eu quero trazer uma introdução à nossa série de lives que será feita em nosso Instagram. Será algo edificante e, diante deste momento, eu quero trazer uma introdução. Qual é os objetivos que serão tratados diante dessas lives? E eu quero trazer como base desta série Filipenses capítulo 2. Mas vamos ler do verso 27 até o verso 30 e do verso 1 do capítulo 2 até o verso 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá, quer vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isso de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenta ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, diante desta série que será aplicada às nossas vidas, é para esclarecermos as seguintes questões: que primeiramente o centro do evangelho não somos nós, mas Jesus Cristo. Segundamente, que o significado de evangelho é evangelios no hebraico, que significa boa nova ou boas novas, que nos traz o entendimento que o que é essas boas novas? Jesus Cristo e este ressuscitado, e este que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, como vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele vai combater algumas heresias, como vai dizer em Romanos, como vai dizer em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas, onde a palavra de Deus vai nos trazer o sentido do real evangelho. Como assim? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos traz o real significado do verdadeiro evangelho, que é uma vida, que é um Deus perfeito que criou a humanidade para que haja um relacionamento. Mas então, este primeiro homem, chamado Adão, teve a liberdade de escolher entre comer a fruta e obedecer a Deus. Ou seja, ele escolheu aquilo que levou toda a decaída da terra. Que dessa maneira o pecado entrou no mundo. Por isso nós somos chamados de pecadores, por fazermos parte da natureza adâmica, ou seja,
pecaminosa. Dessa maneira, meus irmãos, entendemos que diante das circunstâncias, diante dos momentos da história, Jesus Cristo é anunciado. Após que o pecado foi cometido, vem profecias, vem Moisés, vem todas essas circunstâncias para quem conhece a palavra de Deus, aonde vão proferir, aonde vão dizer, aonde vão anunciar, aonde vão ter fé que viria um Salvador. E a Bíblia também relata quando ele vem e quando ele resgata e salva os perdidos, que é naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia e nos dando a vida eterna. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que me desculpem, o objetivo da nossa série é entendermos a essência do Evangelho, a ação do Evangelho, o centro do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O centro destas lives vai ser trazer uma edificação, trazer um esclarecimento. Por que pregar o Evangelho? Por que viver o Evangelho? O que significa viver o Evangelho? O que realmente é o Evangelho? É necessário termos estes pensamentos, é necessário trazermos a vós este entendimento. Por quê? Porque em nossos dias está sendo banalizado, está havendo um desvio, um crescimento de heresias, um crescimento de falsos profetas, dizendo coisas banais, coisas que estão longe do que realmente é o Evangelho. E eles também dizem que o Evangelho que eles pregam é o verdadeiro Evangelho. Isto é heresia, isto é heresia. Todo evangelho que não seja para a glória, honra e louvor e adoração de Jesus Cristo, todo evangelho pregado que não seja o mesmo a qual Paulo pregou, a qual João pregou, a qual Pedro pregou, a qual todos os apóstolos pregaram, a qual Jesus Cristo pregou. Paulo vai nos dizer, seja anatema, seja maldição. Ou seja, temos que ter o entendimento que tudo aquilo que não for o centro Jesus Cristo, devemos entender que é uma maldição para as nossas vidas, meus queridos irmãos. E diante disso, meus irmãos, precisamos compreender que há um segmento no entendimento de alguém que é salvo através da pregação do Evangelho. E o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E para que isso aconteça diante desta terra, é necessário que seja pregado o Evangelho. Pregar o Evangelho é a porta que está se abrindo, é a porta que está sendo construída para que as pessoas possam entrar e viver em novidade de vida na maravilhosa presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele aplica tanto na nossa vida social, espiritual, emocional, profissional, em todas as áreas. Porque agora Jesus Cristo é o centro da nossa vida, o centro da nossa história. E é importante que nós preguemos o verdadeiro Evangelho, que nós prestemos atenção no Evangelho a qual estamos escutando, as pessoas a qual estamos escutando, que se dizem que pregam o Evangelho, e nós escutamos sem atenção, sem ter a nossa apologética, sem ter uma defesa, sem analisar a pregação. Por isso é necessário, meus irmãos, que nós busquemos capacitação, que nós busquemos a presença de Deus e que nós possamos entender o que significa o verdadeiro Evangelho e as suas aplicações. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo nas lives e eu creio que Deus vai falar grandemente conosco em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Glória e honra ao Senhor Jesus. Amém.